Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é domingo 21 de agosto de 2022. São exatamente o mesmo horário em que seus relógios marcarem neste exato momento. Saúdo a todos com uma bela paz, uma bela manhã, um belo domingo de paz. E hoje eu quero avisar para vocês, se ainda não for inscrito, faça uma inscrição no meu canal. E se por acaso puder dar um like, se gostar da mensagem, eu agradeço profundamente. Compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Sim, a minha mensagem hoje é um pouco diferente das que eu costumo enviar, mas é apenas uma mensagem de fé, de esperança e de caridade. Exatamente. É o seguinte, você já imaginou uma população mundial de 8 bilhões de pessoas? É muita gente, não é? É muita gente a comer, a beber, a vestir, a compartilhar suas atividades, não é? A trabalhar, a procriar, enfim, a fazer muitas coisas, muitas atividades aqui na Terra. 8 bilhões, aproximadamente, de pessoas são contadas aqui no nosso mundo, na nossa Terra. É muita gente, repito. Agora, você já imaginou toda essa gente comendo, bebendo e extraindo seus alimentos da terra, do mar, dos rios, das lagoas, dos lagos, das matas, né? Quem é que garante toda essa manutenção da terra, para que não falte nada para o povo? Só há uma pessoa no mundo, no universo, enfim, capacitada para fazer uma coisa dessas. E creio que você já sabe de quem eu estou me referindo. A quem eu vou me referir agora. Não é outra pessoa, senão o Criador, o Senhor Jeová Jireh, eu sou quem sou, serei o que serei, enfim, o nome do Yahvé é esse. Por que eu estou dizendo isso? Que no dia em que Moisés esteve lá no Egito, no Sinai, Israel, não foi? Foi. Bom, só sei que ele esteve no Monte Sinai. E foi lá que Deus deu os 10 mandamentos para ele. E o Senhor Deus ordenou que ele levasse para o faraó, falasse com o faraó, né? Para tirar o povo do Egito. Foi nessa época que ele viu uma sarça, um arbusto, pegando fogo, inflamado, mas sem consumir-se. Suas folhagens não se consumiam. Aquilo foi muito estranho para Moisés, né? Não sabia do que se tratava. Mas mesmo assim ele ouviu uma voz dizer. Ele se aproximou, curioso e temeroso, aliás, também. Aí ajoelhou-se diante daquela aparição incrível e ouviu uma voz dizer: Moisés, Moisés. Ele olhou para um lado, para o outro, sem saber de que canto exato vinha aquela voz. E ele disse: tira os teus pés, aliás, tira as tuas sandálias, porque a terra em que tu estás é terra santa. E Moisés obedeceu àquela voz, mesmo sem saber de quem era, mesmo sem saber de onde viera, de que ponto específico ela vinha. Moisés, como estava sozinho ali,
né? Diante daquele fenômeno, que não tinha nada de natural, obedeceu. Certamente deve ter tirado rapidamente suas chinelas, suas alparcas, suas alpargatas, os seus sapatos. Naquele tempo não tinha tênis, claro. Então ficou aguardando o resultado daquela voz misteriosa. E então, com o desenrolar do acontecimento, Moisés recebeu as instruções. Moisés recebeu as instruções de Deus e, no momento em que ele disse: "E quando eu me apresentar ao faraó, como direi o teu nome?" Ele chegou e disse: "Eu sou o que sou." Ou "Eu serei o que serei." Ou "Sou Yahvé, sou Jeová." Eu só sei que ele deu o nome dele dessa maneira. Não exatamente como eu falei agora, mas sim, está escrito na Bíblia: "Eu sou o que sou." Diga que eu sou o que sou, mandou falar com você, o faraó. Então, naquela época, não tinha tanta gente como na época de hoje, né? Essa multidão de gente, gente que não cabe mais na face da terra, eram, como é que se diz? Continuavam sendo criadas, como realmente era criada, em termos de alimentação, em termos de, enfim, de viver uma vida boa, feliz, sem se preocupar em produzir nada, porque tudo eles tinham, como ainda hoje tudo tem, que o homem não pode fazer nada, não pode criar absolutamente nada para a sua vivência, que mantém o seu corpo, a sua vida, porque tudo quanto ele faz aqui já é coisa que ele encontrou na terra, tudo. Só Deus deu-lhe a inteligência de fazer novas descobertas científicas para evolução da população, entendeu? Então aí surgiram as indústrias, a tecnologia, e assim as coisas foram chegando aos poucos, até o acontecimento atual. 8 bilhões de pessoas recebem do Criador esse benefício. É como eu disse, é muita gente. Todas elas aguardando, assim como uns filhotinhos, uns pintainhos, ficam no ninho, esperando a volta dos seus pais com comida para botar no bico deles, para eles não morrerem de fome. Assim é a população do mundo. É semelhante. E Deus dá, ano após ano, dia após dia, noite após noite, semana após semana, enfim, Ele manda o alimento para as pessoas. Mas, quantos agradecem ao Criador? Quantos de 8 bilhões de pessoas agradecem, obedecem, fazem aquilo que o Criador quer? Infelizmente, não fazem. São poucas as pessoas que obedecem às ordens do Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para essa multidão, quando eu vejo assim um aglomerado de pessoas em manifestações públicas, qualquer tipo de manifestação, até mesmo no campo de futebol, em qualquer evento, que acolham várias pessoas, milhares delas, ali aglomeradas, eu fico imaginando o que é que o Criador pensa sobre elas. Já que elas não pensam nada sobre o Criador. Mas de uma coisa eu digo. Na Bíblia está escrita que Deus conhece
Deus conhece todos os moradores da terra, nos quatro cantos do mundo. Deus conhece todos os moradores da terra. Assim como no mundo existe um censo, IBGE, que faz a contagem da população e faz uma aproximação mais ou menos de quantas pessoas existem numa cidade ou mesmo no mundo, igualmente é o censo celestial. A mesma coisa, entendeu? Deus conhece, sabe quantas pessoas tem aqui, quantas vão nascer, quantas já morreram, entendeu? Então, Ele sabe todas as coisas. E por que nós não sabemos? Já que Ele deu essa ideia, essa inteligência, eu quero dizer, ao homem, para que ele pudesse se manifestar dessa forma. E fazer assim com que as pessoas não duvidassem do poder de Deus. E tem muita gente que faz isso. Agora, para que você viva na terra, pagando um preço, pagando um aluguel, porque nós vivemos aqui de aluguéis, nós somos moradores de Deus, mas a maioria paga esse aluguel de moradia ao Satanás, ao Lúcifer, ao príncipe das trevas, que infelizmente, depois da rebelião celestial, ele e seus anjos foram arremessados para onde? Para aqui, para a terra. Invisivelmente eles vivem entre nós, também trabalhando contra os poderes de Deus, contra aquilo que Deus quer de promissor, de bom para a população. Ele quer o contrário, porque o diabo é assim. Tudo do diabo é ao contrário, é para desfazer nas coisas do Criador. Então a Bíblia diz que são muitas as pessoas que vão ser jogadas no fogo eterno. E eu repito a dizer, tenho muita pena dessas pessoas quando eu vejo esse aglomerado de gente que não sabe agradecer ao Criador, que não sabe dar valor à sua própria vida. Eu sinto um pesar muito grande, porque infelizmente eu não posso fazer nada. Entende? É um povo que, na sua maioria, como diz a Bíblia, vai ser lançado no fogo eterno, aonde o fogo nunca se extingue, onde o bicho nunca morre, e ali sempre haverá choro e ranger de dentes. Não fiquem espantados com o que eu estou dizendo, não me condene com o que eu digo, porque eu sou uma espécie de repórter bíblico. Todos quanto falam sobre a Bíblia são repórteres bíblicos. E tudo quanto eu falar e disser, eu extraio da própria Bíblia. Então, se houver alguma coisa, algum contraste, alguma contradição, alguma coisa que desagrade a vocês, não venham contra mim, mas vá a quem criou essas leis. Foi o Criador, o Eterno. E é do Eterno que nós recebemos estas ordens para uma boa convivência. Entende? Não só recebemos essas ordens do Criador, como nós temos consciência, como nós temos ciência e da história do seu Filho, Jesus Cristo. O que aconteceu? Ora, todos sabem o que aconteceu com Jesus, que ele foi barbaramente assassinado, cruelmente assassinado, abatido impiedosamente aqui pelos próprios seres humanos, pelos seus próprios criados. Então é natural que Deus exija de cada um de nós obediência. Ele fez o plano de salvação, mas não é à toa que se entra lá. Não.
Deus tem suas regras. Deus tem o modo como de explicar como você deve entrar no reino dele. Salvar sua alma do fogo eterno. É disso que eu estou falando. E muita gente que vive aqui às custas do Criador não sabe agradecer. É como eu digo sempre, vivem, são moradores de Deus, mas pagam o aluguel da sua moradia ao diabo. Não todos, alguns. Mas graças a Deus que pouca gente tem conhecimento do poder de Deus e sabe respeitar suas regras, seus mandamentos. É duro ter que falar essas palavras, ter que falar para tanta gente, uma grande multidão que vai ser lançada no fogo eterno. Aí volto a dizer, quando eu vejo esses aglomerados de gente se divertindo no carnaval, indo para um campo de futebol, para um evento qualquer, uma manifestação de... qualquer uma manifestação que aglomere muita gente, eu tenho pena. Quase de todos, se não de todos. Baseado no que eu leio na Bíblia, baseado naquilo que Deus disse sobre todos nós, sobre o gênero humano, que ele tem muita, mas muita paciência mesmo em lidar, continuar lidando com essa gente. Mas aqui para nós, essa paciência tem limite. Essa resistência do Criador tem limite. Ele mesmo disse que não vai contender com o homem eternamente. Um dia tudo isso acaba. Mas ele não traz ninguém enganado. Deus não traz ninguém enganado, não. Ele diz quais são as regras que o ser humano tem que seguir para poder encontrar o seu perdão. E uma delas, e única, é aceitar o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus não se agrada das pessoas que vivem adorando imagem de barro, de gesso, de cobre, de bronze, de madeira, e deixa a verdadeira adoração, que é Ele, que quer ser adorado em espírito e em verdade, passar a estar acendendo vela, para santinhos de oratório, de parede, se ajoelhando e fazendo seus pedidos a uma coisa que é morta, que não existe. Entendeu? Existe apenas aquele cepo, aquele pedaço de madeira esculpido, nenhuma imagem que não tem vida. E a força da ignorância espiritual leva as pessoas a cometer essa atrocidade espiritual. É muito bonito o que se tem na Terra, a gente vê as coisas da Terra, são atrativos que convidam todos, mas nem todos devem aceitar esse convite. Porque, como a Bíblia diz, o caminho que leva à vida eterna é estreito, espinhoso, mas são dois caminhos. Tem aquele largo, bonito, florido, extenso, vasto, mas que no final termina espinhoso, estreito e leva para o abismo eterno. Já esse outro, que é espinhoso, como esse espinhoso apertado, e vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, florindo de um lado e de outro, torna-se uma grande planície, um caminho vasto. Entendeu? Um caminho vasto e que termina em alegria, em paz. E aquele outro que começa florido e termina estreito, são dos milhares e milhares e milhares de pessoas que acabam caindo no abismo eterno,
aonde não tem mais volta. Certa vez eu ouvi alguém dizer que a população que caminha assim, errada, é como um caminhão ou um carro que desce numa ladeira. O carro sem freio desce descontrolado numa ladeira. Não tem como pará-lo. O final dele é o quê? Despedaçar-se no abismo, no final dessa estrada. Assim é a população que não obedece a Deus. Infelizmente, é assim. Então, como eu estava dizendo, a gente vê o povo todo alegre, feliz, reunidos numa festa, né? Cantando, dançando, bebendo. Aí eu me lembro do que aconteceu nos dias de Noé, como a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que chegou o grande dia do dilúvio. Até o dia em que Noé e sua família entraram na arca. E os anjos fecharam a porta pelo outro lado, lá de fora, quando começou a chover. Então aqueles que riam de Noé e lembraram-se naquele momento de que ele dissera que ia haver chuva, um dilúvio, e que estava fabricando aquela arca, correram, mas era tarde demais. Não podiam mais entrar na arca. Assim, diz a Bíblia, será no dia do Filho do Homem, da vinda do Senhor Jesus. Todos comem como hoje, né? Comem, se divertem, bebem, folgam, casam, se dão em casamento, vão às festas, sem esperar, como convém, a vinda, sem se preparar para a vinda de Jesus. E assim, eu aconselho a todos inadvertidos que parem para pensar que Jesus vem. Ele vem buscar aqueles que esperam a sua volta. A vida aqui não se resume somente aqui mesmo à terra, não. A morte não deixa de ser um descanso. A morte é para todos. Não tem quem fuja. Aliás, pode fugir da morte, mas não pode se esconder dela. Ninguém pode se esconder da morte. Todos vão um dia. Novos, velhos, jovens, homens, mulheres, meninos, crianças, entendeu? Vão um dia. Mas tem essa expectativa. Ou vão para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Essa história bíblica não é uma fantasia, não é um conto de fadas, de maneira nenhuma. É uma coisa real. E nós temos que nos apegar a ela, de toda a nossa força, de todo o nosso conhecimento, para que não sejamos contados no meio dos milhões e milhares, como a Bíblia diz, como a areia da praia, que vão ser consumidos pelo fogo eterno. Vão ser lançados naquilo que a Bíblia chama de inferno de fogo. Então, esse foi o conselho, a mensagem de José Paulo de Barros, o Paulo Coroa de Maceió, pedindo a vocês que, se concordarem, dê um like, façam uma subscrição, para que eu continue enviando, fazendo vídeos iguais ou semelhantes a esse. Que Deus te abençoe. Lembrando que hoje é domingo 21 de agosto de 2022. São exatamente o mesmo horário, repito, que os seus relógios marcaram nesse exato momento. Mas no meu são 10 horas e 28 minutos da manhã. Então amanhãzinho nublado, um pouquinho de chuva, uma garoa, aqui em Maceió, Alagoas. Mas graças a Deus vai tudo bem, ok? Pois que Deus te abençoe,
e te guarde hoje, amanhã